foi feita sob essa palavra autoritária da censura. Você tem que fazer aquilo que eu mando você fazer, não aquilo que você quer fazer. O conhecimento, gente, é a única coisa que liberta. Então, pessoa pouco culta, ela é facilmente enganada. E ler é gostoso, gente. Chato é ficar ignorante o resto da vida. Usar a língua bem e conquistar o mundo. Você vê concurso público. Você com a língua, você conquista um bom emprego. Sem ela, você não conquista nada. E eu quero agradecer a minha querida Letícia por esse trabalho maravilhoso que ela faz. Oiê! Bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Português com Letícia. Eu sou a professora Letícia Góes e estou hoje ao lado de Pedro Bandeira, autor de clássicos da literatura infanto-juvenil. Diga oi, Pedro Bandeira! Oi, queridos seguidores da minha amiga Letícia. Esperem que vamos ter uma aulinha bem gostosa. É isso aí. Contem aqui nos comentários qual livro do Pedro Bandeira você já leu. E se já leu vários, qual é o seu preferido? Por quê? Porque Pedro Bandeira é leitura obrigatória nas escolas. Eu mesma comecei lendo Pedro Bandeira desde pequenininha. E é interessante, eu sempre falo isso, que o primeiro livro que eu tenho lembrança de ter lido é Descanse em Paz, Meu Amor. E antes de entrar aqui no ar com Pedro Bandeira, eu estava comentando que eu sou meio ruim para lembrar de histórias dos livros, mas Descanse em Paz, Meu Amor nunca saiu da minha cabeça. Assim, eu tenho muito fortes as cenas de Descanse em Paz, Meu Amor. É um livro que marcou a minha adolescência. Gosto muito, minha infância, né, adolescência, porque eu era bem pequenininha mesmo quando eu li Descanse em Paz, Meu Amor. Então é o meu preferido do Pedro Bandeira. Contem aqui nos comentários qual é o seu. Então todo mundo praticamente já leu Pedro Bandeira, e se você ainda não leu, sempre é tempo de começar a ler Pedro Bandeira, porque é proibido para adulto? Não. Não é proibido para Às vezes eu adulto. costumo dizer, um bom texto para criança pequena tem que agradar uma pessoa de 80 anos, porque ele é bom, ele é um bom texto. É um bom Uma texto. pessoa de 80 diz, puxa, que interessante, tá? Por que não? Exatamente. Então sempre é tempo de ler Pedro Bandeira. Então é uma honra tê-lo aqui, e este é o terceiro vídeo. Nós já fizemos outros 2 vídeos. Se você ainda não assistiu, vou deixar o link aqui na descrição. Assista aos vídeos anteriores. Nestes 3 vídeos eu estou resolvendo questões de concursos públicos que tem textos do Pedro Bandeira. Então Pedro Bandeira não cai só na prova da escola, cai também em concurso público. E na questão de hoje tem um texto grande, viu, gente? A gente vai ler o texto todo porque é preciso ler o texto todo para responder a questão. Então é um texto que não é do Pedro Bandeira, mas que cita uma obra do Pedro Bandeira e utiliza um assunto desenvolvido do Pedro Bandeira para desenvolver o texto. Vamos lá? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, ou teve a capacidade de pensar embotada. Em minha adolescência, um livro disputado na biblioteca da escola era A Droga da Obediência, de Pedro Bandeira. Olha só que moral! O maligno doutor QI inventa uma substância que, ingerida, deixa a pessoa totalmente incapaz de desobedecer às suas ordens. Uma turma de amigos começa a investigar a estranha robotização de seus colegas e desvenda o plano. O herói é um estudante que incrivelmente desobedece ao vilão e o confronta. Aqui tem um trechinho do livro e o próprio Pedro, um trava-línguas aqui, vai ler pra gente. Eu só entendo que a minha capacidade de criticar tudo o que ouço e vejo e a minha capacidade de contestar tudo o que descubro de errado é que fazem de mim um ser humano. É a minha capacidade de desobedecer que faz de mim um homem. Que demais! Sem dúvida, a obediência tem papel importante na vida social. Uma mãe, ao dar ordens ao filho, espera obediência. O chefe de uma seção, ao ordenar algo a um subordinado, quer obediência. Em regra, desejamos que os outros cumpram os seus deveres. Por exemplo, é crucial que um controlador de voo obedeça à risca aos protocolos.
a fim de evitar desastres aéreos. Por outro lado, nem sempre a obediência é uma virtude, em quaisquer circunstâncias e a despeito do conteúdo envolvido na ordem a ser executada. Um dos problemas sempre apontados é que a obediência, no fundo, é menos uma decisão individual que uma estruturação da vida em sociedade. A disposição a obedecer aos superiores faz parte da normalidade da vida, ao passo que o questionamento da ordem recebida implica uma espécie de quebra da ordem natural das coisas, das expectativas que os outros fazem a nosso respeito. Nesse sentido, obedecer é muito mais fácil que desobedecer. É só dar livre curso ao que de nós se espera, sem pensar no assunto. Refletir sobre até que ponto nós, ao executarmos uma ordem abjeta, podemos nos tornar extensão da malignidade de nosso superior exige muito trabalho do pensamento. E por isso, a desobediência costuma ser rara. De certo, não existe uma droga da obediência. Ainda assim, essa estrutura da vida social não é menos ambígua que o próprio termo droga, que pode designar tanto um bom remédio, a vida cotidiana precisa de obediência, quanto um veneno. Às vezes, a obediência cega é uma doença. A questão diz o seguinte: embora o texto não seja essencialmente narrativo, o autor narra o enredo de uma obra literária como recurso discursivo para apresentar reflexões acerca do tema da obediência. Aí você precisa julgar esse item como certo ou errado. Enquanto você pensa, eu vou bater aqui um papo com o Pedro Bandeira. Pedro, no livro A Droga da Obediência, que foi o primeiro livro da série Os Caras, né? O Dr. QI testa nos jovens uma droga que deixava esses jovens completamente cegos. Eles obedeciam o tempo todo às ordens, obedeciam sem refletir, sem criticar. Então a gente entende a importância de um jovem ler este livro no momento em que está formando suas opiniões, formando seu caráter, sua identidade, e ele vai aprender a não obedecer todas as regras, não para ser rebelde, né? Mas para ser um sujeito crítico, autônomo, né? Gostaria que você falasse um pouquinho sobre o processo de criação aí desse tema no livro A Droga da Obediência. Como você pensou a desobediência e o reflexo que esse livro pode ter nos jovens que estão ali formando sua opinião, seu caráter, sua identidade, como isso é importante para a criticidade dos jovens. Olha, esse livro nasceu, meus queridos, nasceu no finzinho da ditadura militar. Eu fui ator de teatro e fui também, mas sempre fui, enquanto isso, jornalista. E eu sofri muito durante a ditadura, porque a ditadura criou a tal censura, que censurava não só o teatro, como também o jornalismo. Então, toda a minha vida de jovem jornalista, a ditadura surgiu quando eu tinha 20 anos e foi embora quando eu tinha 40. Então, toda a minha vida de jovem jornalista e ator foi feita sob essa palavra autoritária da censura. Você tem que fazer aquilo que eu mando você fazer, não aquilo que você quer fazer. Tá? Então, eu quis passar essa experiência para os jovens usando essa metáfora da droga da obediência. Tá? Um sujeito que resolve o problema da ditadura dando um remedinho para você ficar que nem um robô, né? sem opinião. Só que no meu tempo, eu sempre lutei muito pela educação. Eu sou um escritor educador, eu não sou simplesmente um escritor que escreve o que quer. E a minha preocupação é fornecer às professoras um bom material que as ajude a trabalhar a inserção dos seus alunos, não só na ciência, mas também tratando de seus sentimentos, de seu amadurecimento. Tá? Então, falava-se muito quando eu defendia, nossa educação sempre foi ruim, no meu tempo metade das crianças não tinham nem vaga na escola, tá? E hoje a gente discute que a gente quer uma educação de qualidade para todos, não só para aqueles que podem,
não é? E às vezes fala assim, não, ô Pedro, nós queremos criar um leitor crítico. E eu achava, o que é um leitor crítico? Leitor crítico é uma pessoa que entende o que está escrito. Ele pode, mas ele tem que ter material de informação e de cultura para poder enfrentar de maneira crítica o que lê. E, isso é uma bobagem. Eu ouço um político falar, esse cara está querendo me enrolar. Então, pessoa pouco culta, ela é facilmente enganada. Quer seja um vigarista, quer seja um político. Tá? Fala, como é que esse sujeito está aí falando de liberdade quando a gente sabe que ele já foi processado porque é um fazendeiro que usava trabalho escravo? Mas eu tenho que saber isso. Eu tenho que ter sido informado. Então eu preciso estudar, gente. Você não pode criticar nada se você não souber. Tá? É o conhecimento que te leva à liberdade, porque você pode resistir aos maus caminhos. Muita gente vai oferecer bons caminhos a você, tá? Aos teus alunos, mas muita gente vai oferecer maus caminhos. O teu aluno provavelmente vai numa festinha, chega o você não é homem, aí experimenta esse negócio aqui, ó. Fuma isso aqui. E você fica com vergonha e o obedece. Você tem que ter o poder de dizer, não, esse não é o meu caminho. Eu não quero experimentar isso. Você precisa saber quando desobedecer, quando dizer não. Dizer sim é fácil. Dizer não implica conhecimento. Tá? Não é só agressividade, é conhecimento. Opa, essa porta eu não entro. Mas você precisa conhecer, saber o que é essa porta. Tá? Se você realmente é uma pessoa ingênua e de pouca leitura e de pouca compreensão leitora, você pode ser enganado na vida. E muitos brasileiros são enganados na vida justamente porque eles não tiveram o direito à educação, à leitura. Tá? Quando eu comecei a escrever, eu ia nas escolas, era triste. Não tinha nem estante para pôr livro, quanto mais livro. Hoje tem. Hoje toda escola tem uma biblioteca. Tá? Depois da democratização, há um esforço para haver material de leitura em toda a escola. Tá? Hoje já há, as crianças às vezes têm dificuldades enormes sociofamiliares, mas na escola é o refúgio dela. Lá ela se refugia num lugar que quer o melhor para o futuro dela. Tá? Então, claro que todos entenderam o que é. Quando o livro saiu, me lembro que uma professora falou, Pedro, ninguém vai ler como você faz um livro dizendo que a obediência é uma droga. Você está lendo isso? Então, olha o livro. Tá? E a gente usa também droga no sentido de essa roupa é uma droga. É ruim. É ruim, a droga como ruim. Tá? Quando, como você mesmo disse, uma droga pode salvar a vida de alguém. Sim, tá? Tem vários sentidos a palavra droga. E esse conhecimento, o adolescente já precisa ter. Porque ele já é muito vítima, e você sabe quanto a nossa adolescência sofre, sob vários pontos de vista. Porque não foi ensinada a ela. Você vê tanta. Eu me lembro de eu perder a aluna porque ela não tinha uma barriga grande e teve que sair da escola. Tá? Por que ela engravidou? Por ignorância. Porque falta de informação, falta de conhecimento, falta de leitura. Tá? Isso ocorre sim. Isso, todas as coisas, drogas e tal, tudo isso, doenças sexualmente transmitidas, sabe? O uso ou não de máscara, tá? A campanha contra a vacina, quer dizer, morra, não se vacine, sabe? Hoje já se sabe que até já aconteceu um caso de pólio nos Estados Unidos, porque lá há uma grande campanha anti-vacina. E pólio é um absurdo. É uma coisa que com uma gotinha você impede teu filho, tá? Então, como é que você pode ser contra a vacina Sabin, tá? Entende? Então, o conhecimento, gente, é a única coisa que liberta. Não existe outra maneira de liberdade se não ler. E ler é gostoso, gente. Chato é ficar ignorante o resto da vida. Chato é ser ignorante mesmo, porque o conhecimento realmente é libertador, né?
É muito bom. Você sabe, você pode escolher o teu caminho, os melhores caminhos, evitar os caminhos piores. E o melhor do conhecimento é que ele não tem um prazo para acabar, não tem nenhum momento da nossa vida que a gente chega e fala assim, bom, já sei, já sei tudo, não preciso, em momento nenhum, né? E parece que até o contrário, parece que quanto mais a gente conhece, mais a gente percebe que precisa conhecer mais. Né? E isso é gostoso na vida, porque a gente vai se descobrindo e vai aprendendo e vai vendo que existem caminhos melhores, né, para serem trilhados. Você que é que trabalha com tantos professores no Brasil, você tem que dizer, por exemplo, quando falar para ela, querida professora, querido professor, quando um aluno diz para você, eu não gosto de ler, ele é chato, ele não tem capacidade de dizer, eu sou mal letrado, eu canso quando começo a ler um texto. Ele não sabe disso, mas você sabe. Então, é chato porque ele... sabe, ele começa a não entender, é chato, ele põe o livro de lado, tá? Ele precisa do quê? De você. Que faça esse diagnóstico e o ajude. Ele precisa ser ajudado. Porque qual vai ser o futuro dele? Se ele cansa de ler uma historinha engraçada, divertida, uma aventurinha, o que vai ser da vida dele? Que futuro esse menino tem? Então, quando você faz esse diagnóstico, a tua obrigação é tentar acelerar essa criança. Eu sou professor do 8º ano, e daí? Se você não fizer alguma coisa, quem vai fazer? Isso aí. Muito bem, muito obrigada aí pelas palavras, por tantos ensinamentos. Vamos agora resolver a questão, que é a seguinte. Embora o texto não seja essencialmente narrativo, ou seja, não é um texto com personagens, enredo, foco narrativo, nada disso. O autor narra o enredo de uma obra literária, então tem lá, ele cita A Droga da Obediência, que é uma obra literária do nosso querido Pedro Bandeira. O autor narra o enredo de uma obra literária como recurso discursivo para apresentar reflexões acerca do tema obediência. Certo ou errado? Certo ou errado, Pedro? Claro que é certo. Claro que é certo. Esse professor que fez esse texto, né? Ele realmente coloca como é importante. Imagina quando o exemplo do piloto, que se ele não usar. Então, se ele desobedecer, o navegador ele mata todo mundo e morre. Ele está no avião dele, tá? Mas então um recurso discursivo para você escolher o momento de obedecer e o momento de desobedecer. Sim. Então é muito certo o que ele alegou ali. Exatamente. Então, o autor, ele parte da obra A Droga da Obediência, para tecer reflexões acerca da obediência. Então, ele mostra a obediência, os aspectos positivos da obediência como um mecanismo social para o funcionamento da sociedade, e mostra também os aspectos negativos da obediência, que a obediência tem que ter limite. Por quê? Porque o sujeito precisa ser um sujeito crítico, reflexivo. Certo, gente? Bom, esta foi a terceira e última, infelizmente, da nossa série aqui de aulas com Pedro Bandeira, em que nós resolvemos 3 questões de concursos públicos em que aparecia o Pedro Bandeira. Eu trouxe o próprio autor aqui para resolver as questões com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessas aulas. Se vocês ainda não assistiram as 2 primeiras, assistam. O link está aqui na descrição. Já deixem o gostei. Contem aqui nos comentários. Lembra que eu pedi lá no começo qual livro do Pedro Bandeira você já leu, qual livro você gostou mais. Contem aqui. Sigam também o Pedro Bandeira nas redes sociais. Todos os links estão aqui na descrição. Pedro Bandeira, que tem uma vasta obra aí, também agora está nas redes sociais e continua contribuindo ricamente para a nossa cultura. Muito obrigada, Pedro, por essas 3 aulas. Muito obrigada pelo carinho, por ter vindo até aqui, pela disponibilidade. Muito obrigada mesmo. É uma felicidade muito grande ter um autor que eu admiro tanto, de que eu gosto tanto, desde criança. Eu acho que vocês conseguem imaginar a minha felicidade de estar ao lado do Pedro Bandeira, gravando com ele. É uma honra
indescritível. Pedro, muito obrigada. Eu que te agradeço, porque você é um baluarte para ajudar essa gente toda a usar a língua bem e conquistar o mundo. Você vê concurso público. Você, com a língua, você conquista um bom emprego. Sem ela, você não conquista nada. Tá? Então, esses pequenos aspectos que a gente erra muito, e erra sim, por desconhecimento. Mas trabalhe isso. Trabalhe a língua portuguesa. Ela te defende. Ela te faz crescer. E eu quero agradecer a minha querida Letícia por esse trabalho maravilhoso que ela faz. Vamos juntos, Pedro. Muito obrigada. Um grande abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.